é simples. Nós hoje eu trabalho por conta própria desde os meus 30 anos, tenho 57, vivo aqui no Porto, perto do Porto, e, hum, e ao longo da nossa vida nós vamos tendo negócios, vamos tendo empresas. Costumo dizer que nós não temos negócios nem empresas, temos empresas e negócios que nos têm a nós, e isso vai nos desgastando até o momento em que nós muitas vezes não percebemos que todos os stresses que nós temos no nosso dia a dia hoje são impressionantes, e hoje quem tem empresas sabe do que é que eu estou a falar. E até o momento em que muitas vezes pensamos que andamos bem e não se passa nada, e comigo era igual. Fui de férias em agosto de 2020 e dia 27 de agosto de 2020, e nessa primeira noite de férias, curiosamente, fui de férias que já não ia há muito tempo, já não ia há uns anos seguidos, e muitas vezes quem tem negócios sabe que nem sempre dá para ir de férias. E, hum, e nesse primeiro dia de estadia de férias, tive umas cólicas, passei uma noite horrível, com umas cólicas no meu estômago, uma coisa impressionante, no meu intestino. E fui ao hospital no outro dia de manhã, porque não conseguia aguentar. Estive lá o dia todo, entrei no hospital de Leiria, estava em São Pedro do Moel de férias. Estive no hospital de Leiria das 8 da manhã às 8 da noite, em pleno Covid. E às 8 da noite vieram, um médico veio ter comigo, que me tinham diagnosticado um problema no intestino, tinha que ficar internado, que tinha que ser operado de urgência. E tu ficas assim sem saber o que dizer, né? Estava de calções, de chinelos, parado para uma semana de férias tranquila, e as coisas surpreendem. E isto na vida é um pouco assim. Muitas vezes pensamos que estamos bem e nunca sabemos como é que estamos. Essa foi uma lição que eu aprendi. Efetivamente, vim da ambulância no dia seguinte para o Porto, fiquei lá a pernoitar nessa noite, já vim preparado para a cirurgia, fui operado no Hospital de São João, e quando acordei, naturalmente estava todo cheio de drenos à minha volta, estava com um saco que tinha-me retirado o intestino grosso na sua totalidade, e é aquelas realidades que tu acordas de um dia para o outro, pensas que está tudo bem, e do outro dia acordas e parece que o mundo caiu em cima de ti. E foram 3 anos seguidos de 9 meses de quimioterapia, depois uma cirurgia de reconstrução. Felizmente conseguiram-me ligar o intestino delgado ao reto, quando deixei de usar o saco, que foi extraordinário, porque existem pessoas que não conseguem fazer. Um, e depois, em 2022, tive 2 metástases no pulmão direito e pulmão esquerdo. Tive que fazer cirurgia, já fiz cirurgia aos 2 pulmões. Na altura fiz também radioterapia ao pulmão esquerdo. E problemas nos rins, que tive, vários também. Para resumir, em 3 anos eu fiz 10 cirurgias com anestesia geral, 9 meses de químio, 4 meses de rádio. Foi horrível, horrível. No Acho que entanto, ninguém e no, consegue. e no entanto Diz, estavas diz. bem, não é, Manuel? Eu costumo dizer que nós muitas vezes sentimos-nos super-homens, que sentimos-nos invencíveis. Aliás, costumamos sempre dizer, oh, isso a mim não me vai acontecer, isso acontece ao vizinho do lado, não é? E eu costumo dizer, pois é, esquecemos é que para o vizinho do lado, nós somos o vizinho do lado. Porque ele pensa exatamente igual e acaba Claro que por sim. cair sempre em cima de algum de nós, não é? Ninguém É pode dizer que incrível, está bem. é incrível. E há uma coisa que é importante: tu podes ter todos os problemas do mundo, podes ter vários problemas na tua vida. Quando tens um problema de saúde, deixas de ter, passas a ter só um. E porque efetivamente é o tu quereres voltar, é o tu sentires que podes deixar de um momento para o outro, podes deixar de estar cá e queres estar cá, queres voltar, queres regressar. E em julho de 2023 falaram-me efetivamente nesta tecnologia do X39, que é este milagre que Vou, está vou aqui, tirar, né? vou tirar o meu porque está na hora. E, Aqui está e ele. eu, eu ainda tenho que estar. Não, e daí não, daí eu também já 12 está horas. na. É, Já ficam a saber, mais do que muita gente, portanto, usa-se durante 12 horas e hidratamos-nos bem. exatamente, O resto exatamente. é super fácil, é só colar. Eu É não posso, isso. eu não posso tirar o meu agora porque eu já o tirei, que já desde as 4 da manhã que o tinha, por isso não posso Muito tirar. bem. Tu passas a noite na discoteca até às 4 da Mas como é manhã. que é? É. E então falaram-me nesta tecnologia. Eu, na altura, falei ao telefone com um médico, que é o doutor Paulo Pereira, que já estava a usar a tecnologia com os seus pacientes, e informou-me efetivamente que eu não deveria usar, porque eu, na altura, estava a fazer radioterapia, quando tive conhecimento. Terminei a radioterapia em julho de 2023 e comecei a colocar em agosto de 2023. E, oh, Rui, foi impressionante o que, naturalmente, nós já sabemos que hoje nem toda a gente sente este efeito tão imediato,
eu em 3, 4 dias foi assim uma coisa indescritível. Ou seja, uma das coisas que me gostava imenso, imenso fazer era levantar-me de manhã, acordar e levantar-me da cama, uma coisa que é tão normal para toda a gente, né? Que é acordar e levantar-se. E eu tinha uma dificuldade impressionante, porque eu tinha que me levantar, tinha que me sentar, tinha que estar ali um bocado, porque tinha o corpo muito desgastado, mesmo em termos psicológicos, e tinha que estar ali um bocado antes de me levantar. E houve um dia, 3, 4 dias depois, não posso precisar de eu estar a usar a tecnologia, eu acordei e quando dei por ela estava de pé. Uma coisa que eu... E quando eu dei por ela que estava de pé, disse assim, ui, o que é que se passa aqui? Já estou de pé. E isto, comecei a estar atento a estes sinais, não é? E foi de dia para dia, foi uma coisa incrível. Marcadores tumorais a baixarem, foi as análises que eu ia fazendo de 3 em 3 meses e que, ou seja, ia confrontando com os resultados que eu estava a ter. E muito importante, desde essa altura e desde o momento em que eu comecei a colocar X39, nunca mais tomei um químico. Nunca mais. Até hoje, há 27 meses que eu estou a usar essa tecnologia, nunca mais meti um químico. Portanto, ninguém diga que isto foi de tratamentos, não. Foi efetivamente daquilo que é a tecnologia do X39. Obviamente que isto trouxe-me até aqui, até ao dia de hoje, de salientar que o meu cancro foi estadio 4, 4 é o pior que pode haver, não é? Em que os médicos hoje olham para mim com alguma, como é que eu ia dizer, com alguma admiração pelo facto de eu estar hoje como estou, com a energia que estou, com a disponibilidade mental que estou, o facto por aquilo que eu passei e por aquilo que eles pensariam naturalmente que seria o desfecho, que era não estar cá a esta hora, não é? Não estar aqui para contar a história. E efetivamente é algo impressionante que me impactou imenso, me impactou imenso. E naturalmente quando tu és tão impactado com algo tão fora da caixa, porque isto é diferente de tudo, não é? Não estás a tomar nada, as pessoas estão a tomar, as pessoas hoje se vão ao médico, se o médico não receita nada, até ficam chateadas, não é? Bom Porque médico, as pessoas não é bom médico. estão habituadas a Exatamente. tomar medicamentos. E quando tu vês algo e eu era também até essa altura, e eu tive, ou seja, tive sempre a tomar medicação até o momento em que quando eu senti a tecnologia a funcionar comigo, quando eu senti esta energia dentro do meu organismo, epá, nunca mais tomei nada e muito importante, foi aquilo que eu comecei a fazer, que é quando tu sentes isto, tu tens nas mãos algo que tu tens que partilhar com as pessoas. Aliás, eu acho que tu sentes essa necessidade de partilhar, porque Manuel, foi, sim, desculpa te interromper, agora estás a pegar nessa parte do partilhar. Antes de avançares para a partilha, uma coisa também muito importante que depois das pessoas começarem a conhecer também a tecnologia, começarem a saber como é que funciona, existem muitas pessoas que por vezes dizem que a tecnologia é um pouco cara a nível financeiro, que sai caro, mas tu tocaste num ponto que quando nós temos um problema de saúde, como no teu caso, não existe mais problema nenhum. Então só existe aquele problema. Porque se tu não tiveres saúde, também não consegues ganhar dinheiro, também não consegues fazer nada. Então, no teu caso, antes de falares da parte da partilha, no teu caso, olhares para o teu problema de saúde, como tu falaste, porque todos os problemas à tua volta desapareceram, porque não adiantava tentar resolver qualquer outro problema que seja, fosse financeiro, familiar, não importa, se tu não conseguisses tratar da tua saúde. Olhando para ti, para o teu caso, o problema que te surgiu, olhando para esta tecnologia e pensando como se calhar muitas pessoas pensam, quando nós às vezes até falamos com elas, que elas dizem é caro, para ti o que é que tu pensaste ou o que é que tu pensas neste momento? Márcio, a partir do momento em que eu senti o que senti em mim, para mim o preço deixou de ser uma coisa importante, não é? O que Tu, importa é o valor, não é, Manuel? absolutamente, não é? Valor, valor. É Ou sempre seja, aquilo que eu tens digo. algo nas mãos com um valor indescritível e que para mim deixou de fazer sentido. Ou seja, hoje quando me falam que. Ou seja, a pessoa, muitas vezes, as pessoas para perceberem isto têm que passar pelos problemas para dar valor. E eu acho que nós devemos aprender, e eu tenho aprendido muitas lições com isto, que é nós devemos aprender naturalmente por exemplo, quando nós hoje ouvimos falar, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de falar pessoas como, por exemplo, com 90 e 100 anos, têm histórias incríveis e que nós devemos aprender com eles. São histórias de vida impressionantes e que já passaram muito e que nos dizem muitas vezes o que é que nós não devemos, os erros que não devemos correr. E nestes processos é igual, nós devemos estar atentos porque
Aquilo que eu digo hoje sempre a toda a gente é que se não tens problemas, não esperes por ter. Porque mais cedo ou mais tarde tu vais ter. E hoje nós sabemos que a tecnologia que temos nas mãos não é só para curar, não é curar, é evitar ter problemas, acima de tudo. Isso é o mais importante. Aliás, o X39 foi feito para evitar ter problemas. O que está a acontecer é que as pessoas que já têm problemas, quando o usam, o seu corpo começa a entrar em autorregeneração, que é algo extraordinário. Mas ele inicialmente foi preparado para evitar que as pessoas tenham problemas. Oh, Manuel, Portanto, se me permites, exatamente falando um pouquinho, muito rapidamente, assim pela rama da tecnologia, há bocadinho falaste uma coisa muito importante, estavas a fazer a radioterapia e o Dr. Paulo Pereira disse para não usares durante esse período. Por uma razão muito simples, é uma das nossas contraindicações, além das grávidas por razões mais do que óbvias e das pessoas transplantadas porque têm que que baixe o imunitário para, não, para que o órgão, o novo órgão, não seja rejeitado. E aqui o X39 vai exatamente por mecanismos naturais a ativar o nosso sistema imunitário. Portanto, um sistema imunitário mais forte para uma pessoa que foi transplantada e que precisa exatamente de tomar medicação para baixar o sistema imunitário, é óbvio que é contraproducente. No caso da quimioterapia e da radioterapia, eu costumo sempre explicar que, acima de tudo, é porque é deitar dinheiro fora, porque eu costumo comparar exatamente ao herbicida. O herbicida mata as más ervas, mas também mata as boas, estás de acordo, não é? A radioterapia, a quimioterapia, exatamente da mesma forma. Portanto, se nós estamos a usar um dispositivo que vai reativar células, que vai regenerar células, e depois a seguir fazemos quimioterapia em cima, atiramos dinheiro fora, estamos de acordo, não é? Portanto, essa é a razão pela qual nós deixamos passar essa fase da radioterapia e da quimioterapia nas pessoas que estão a fazer. Já agora, só para as pessoas terem uma noção, portanto, esta tecnologia é uma tecnologia completamente fora da caixa, apesar de se basear em coisas conhecidas, nomeadamente a fototerapia. E a fototerapia, por exemplo, aqui usamos os infravermelhos, peço desculpa, mas os infravermelhos são conhecidos há anos e anos e anos. Na realidade, os esportistas usam muitas vezes os infravermelhos para tratar lesões musculares e ósseas, regeneração, etc. Hoje em dia até se vendem caixões, digamos assim, caixas que emitem luz infravermelha para rejuvenescer. Realmente é uma das qualidades da luz infravermelha. Aqui o que sai fora da caixa é que esta coisinha que está aqui, este dispositivo maravilhoso, tem aqui no centro nanocristais orgânicos e que vão agir como um espelho, mas um espelho que vai deformar a luz. Portanto, nós somos luz, nós temos luz, nós emitimos, toda a gente já viu que o nosso corpo está quente, não é? Temos à volta de 37 graus centígrados. Isto, na realidade, é energia, é a radiação infravermelha, que chega com uma determinada frequência a este patch e que vai ser devolvido ao corpo com uma frequência mais baixa para poder penetrar e fazer, então, fototerapia. Ou seja, aqui não entra nada dentro do corpo e daí exatamente que nós tenhamos hoje em dia tanto desportista a utilizar esta tecnologia, porque não é doping, porque nada entra na corrente sanguínea. Portanto, isto para as pessoas se focalizarem um pouquinho sobre realmente a tecnologia que nós aqui temos.